inferno na Bíblia. E aqui eu separei algumas coisas para falar com vocês. Vamos começar. O que a Bíblia fala do inferno? A Bíblia descreve o inferno como um lugar de punição eterna, pranto e ranger de dentes, separado de Deus. O inferno, também conhecido como Lago de Fogo, foi originalmente preparado para o diabo e seus anjos, mas também acolherá aqueles que não aceitaram a salvação em Jesus Cristo. Aí mais na frente, você percebe que o inferno não foi feito para nós, foi feito para o diabo e os seus anjos caídos, Mais na frente vou explicar bem direitinho. Aí lá você vai estudando, se aprofundando, fala sobre um termo grego que se refere a um vale fora de Jerusalém, usado como depósito de lixo e local de fogo constante. Jesus usou para simbolizar a punição final. O que mais fala aqui sobre isso? O termo grego usado em 2 Pedro 2,4 para descrever a prisão de anjos caídos, indicando um lugar de punição temporária, lago de fogo. A imagem final do inferno no livro de Apocalipse, onde os ímpios e Satanás serão lançados após o juízo final, representando a segunda morte. Interpretações e visões sobre o inferno. Vamos ver? Vai ser uma punição eterna, aqui está falando. Muitas tradições cristãs interpretam o inferno como um lugar de sofrimento eterno, como fogo e separação de Deus reservado para aqueles que rejeitaram a salvação. Então, gente, não rejeite a salvação, certo? Quer dizer, o diabo ele não tem mais chance, mas você tem chance de se arrepender dos seus erros, se arrepender dos seus pecados, entregar a vida a Jesus para que você venha ser salvo. Sobre a destruição final, Outras interpretações sugerem que o inferno é um estado de aniquilação, onde os ímpios são destruídos e são destruídos e sofrerão, Sofrerão eternamente. Simbolismo. Alguns teólogos argumentam que as imagens de fogo e tormento no inferno podem ser entendidas simbologicamente, representando a ausência da presença de Deus e suas consequências. Gente, assim, eu tô lendo em resumo a tudo, a Bíblia, a pesquisa, sabe? Para que a gente venha chegar a uma conclusão. Em resumo, o inferno é um destino de punição para aqueles que rejeitam a salvação e vivem no pecado. Aí na Bíblia vai falar várias passagens sobre o inferno. Mateus 25, 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Marcos também fala sobre isso. Em Marcos 9, 42 e 48. Jesus ensina que o inferno é um castigo pior que a morte, um lugar de sofrimento, exclusão do reino de Deus. Mateus 13, 41 e 42, se você quiser acompanhar. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que causa pecado, e todos que praticam mal, e lançá-lo na fornalha de fogo. Ali haverá ranger de dentes. Muito sofrimento, hein? Continuando, que é muita coisa, viu, sobre Apocalipse. E aqui, já falando no Apocalipse 20, 14 e 15. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E aqueles que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mais ainda em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor.
O inferno é um lugar real e literário, não uma metáfora, um lugar de separação eterna de Deus, onde aqueles que rejeitaram a salvação oferecida por Jesus Cristo sofrerão as consequências de seus pecados. E em Efésios 4:9, que fala da decisão de Jesus aos lugares mais baixos da terra, é interpretado por alguns como referência à descida ao Hades, onde ele anunciou sua vitória sobre a morte e o pecado. Descida para buscar os crentes da velha aliança. Outra interpretação sugere que Jesus desceu ao Hades para libertar os justos que estavam aguardando a salvação. Veja que Jesus já desceu ao inferno, né? Descido para tomar a chave do inferno a uma interpretação que relaciona Apocalipse 1:18, onde Jesus afirma ter a chave da morte e do inferno, com a ideia de que ele teria tomado essa chave do poder do diabo. Continuando nosso estudo, que é muita coisa, mas a gente vai entender tudo. Efésios 4:9, ele subiu, senão que também desceu aos lugares mais baixos da terra. Em 1 Pedro 3:18, 20, porque também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-nos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou ao Espírito em prisão. Pregou, né? Que outrora foram rebeldes, quando longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas por água naquela época lá de Noé, né? Falando aqui agora sobre Apocalipse 1:18. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelo século do século, e tenho a chave da morte e do inferno. Aí vamos lá, continuar nosso estudo. Agora falando para vocês sobre nome de espírito. Olha, às vezes você se mostra um comportamento diferente, roupas muito chamativas, maquiagem muito chamativa, roupas muito curtas. Existe um espírito por trás dessas coisas. Se você não tiver o Espírito Santo, se você não tiver o Espírito de Deus, então você vai estar atraindo outro tipo de espírito, que é justamente aqueles que não servem a Jesus, né? Aquela mulher que ela só quer se relacionar com um casado, aquela pessoa que não consegue ser fiel a ninguém. Uma hora ela tá com um, outra hora ela tá com outro. Também homens que não conseguem ser fiel a ninguém. Quer dizer, sempre tá trocando de companheiro e de companheira. Sempre, sempre, sempre. Não dura nada em relacionamentos. Não estou dizendo que a pessoa tem, mas pode estar ali com espírito de pombagira, né? Infelizmente, quando a gente invoca o nome de Jesus, na presença de Deus, esse espírito manifesta e essa pessoa é liberta através do nome de Jesus e buscando o Espírito Santo para a vida dela. Quando o mal voltar, vai encontrar a casa cheia do Espírito Santo e não vai mais retornar mais, porque aquela pessoa se arrependeu dos seus erros e passa a ter uma nova vida com Cristo. E existe outros nomes de espírito, tá? Existe o espírito Zé Pilintra, que faz aquela pessoa beber, aquela pessoa que não consegue se libertar do vício da bebida, da cachaça, sabe? Ela já acorda e quer beber. Então existe também um espírito, né? Existe esse nome desse espírito. E da mesma forma, a pessoa tem que se libertar, certo? Existe a fé e a inteligência. Você usa as duas, certo? Porque Deus vai te ajudar a se libertar desse mal. E existe vários outros nomes, tá? Se eu for falar para vocês, existe vários outros nomes, existe vários. E eu não queria nem comentar, porque é tanto nome aqui que não tem nem como falar para vocês tantos. Exu Caveira, Exu Mulango, sabe? Pombagira Sete Saia, entendeu? Tem o Exu Capa Preta. E tem também o nome Lúcifer, que é um demônio também, certo? Uma legião, que muitas das vezes
o estado daquela pessoa se torna muito feio, porque ela não está tendo o espírito, a direção de Deus, e esses males acabam destruindo a vida dessas pessoas, por conta que elas não querem se libertar. Agora eu vou falar para vocês porque muitas denominações têm a expulsação de demônios, a libertação de pessoas, porque Jesus diz, aquele que tiver o meu espírito fará as mesmas obras que eu e maiores fará. Então, o que? Jesus expulsou o espírito maligno. Você pode estar acompanhando na Bíblia em Mateus 12, certo? A partir de Mateus 1, 21, Marcos 1, 21, perdão. Marcos 1, 21 também fala, até o 28 também. Olha, o que é que diz? Não vos voltarei para os encantadores, nem para os adivinhos. Não procureis para serdes contaminados por eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então, Jesus é o nosso Deus. A gente não tem que estar procurando nada dessas coisas. Agora vamos perguntar aqui a pergunta aqui. Quem criou Satanás? Quem foi? Quem que você acha que criou Satanás? Certo? Sobre os espíritos, que a gente tem que estar bem com Deus. Existe os espíritos de prostituição, né? Que a gente tem que o quê? Não dar ouvidos a comportamentos errados. Não se preocupar em estar chamando muita atenção de pessoas. A gente tem que estar chamando a atenção de Deus, não a atenção deste mundo, das coisas deste mundo. Porque as coisas deste mundo, aquele que se tornar amigo do mundo, torna-se inimigo de Deus. Então eu não quero ser atraente ao mundo. Eu quero ser uma filha de Deus, né? Nós temos que ser filhas e filhos de Deus, herdeiro do reino de Deus. Então assim, cada um vê de uma forma diferente. Ninguém vê as coisas de maneira que a outra pessoa vê, né? Mas quem tem o Espírito de Deus sabe discernir as coisas de Deus e as coisas do diabo, tá bom? Continuando aqui a nossa meditação, as nossas informações, a nossa sabedoria sobre o inferno. Aí fala muitas coisas aqui sobre isso. Continuando aqui, sobre... Só entenda uma coisa. Em nome de Jesus, seja livre. Receba Jesus em sua vida e seja liberto. O diabo obedece o nome de Jesus. Todo o poder foi dado ao nome de Jesus. E diante dele, todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que só Jesus tem poder. Certo, gente? Eu espero que ninguém aqui queira ir para o inferno. Que se arrependam dos seus pecados. Creia na promessa de Deus. Aí, por hoje, pois é, isso é o inferno, né? E assim, eu penso, quem quer ir para o inferno? Aí eu abro aquela internet, que eu nem gosto, se eu pudesse eu nem estaria, mas o diabo, ele não tem vergonha de se mostrar na internet como uma coisa boa. Eu quero ir para o inferno porque eu quero entrar no inferno. Assim, pessoas escolhem algo que nem sabe o que está escolhendo. Porque, aqui, às vezes as pessoas ficam brincando. O inferno é aqui. Aqui, tu pode dormir, certo? Aqui, tu pode tomar um remédio, passar aquela dor que tu tá sentindo. Mas no inferno, não. Tu já sentiu a dor de uma queimadura? Já? Dói, não dói? No inferno, essa queimadura não passa, é direto, tá bom? Então, quando a pessoa morre, a alma sai dentro do corpo dela e vai passar um filme na cabeça daquela pessoa. Quando terminar aquele filme, ela vai ver ela ali, estendida, morta, certo? Dali vem 2 anjos, ou do céu ou do inferno, e leva a alma dela.
Os que morrerem em Cristo, eu já falei no vídeo anterior sobre o céu. Elas vão dormir o sono profundo no canto de paz, no descanso de Deus, aguardando ali até que um dia o Senhor Jesus vai ressuscitar todos os mortos, julgar cada um com suas obras e ir para a Nova Jerusalém, o novo céu. Né? E aqueles que não morreram com Cristo, que não aceitaram Jesus como seu único Salvador, já estão no inferno. Isso mesmo. Saiu a alma do corpo, vem 2 anjos do inferno e leva a pessoa para o inferno. E depois do inferno vai para onde quando Jesus ressuscitar os mortos? Para o lago de fogo e enxofre, a saber, a segunda morte, que não tem mais escapação. A pessoa tem que aceitar Jesus antes de morrer. A pessoa tem que se arrepender de seus pecados antes de morrer. Então, assim, pessoal, não queira o inferno, sabe? Quando a pessoa morrer, não queira ver o diabo na sua frente. Porque ele não é isso aqui, um dragão, certo? Ele não é só isso aqui, ele é pior do que isso aqui, muito mais pior. E não queira o sofrimento para a sua vida. A partir de hoje, decida ser verdadeiramente uma filha de Deus, um filho de Deus. Entendeu? Você sabe que o diabo não gosta daquelas pessoas que carregam em si o nome de Jesus. Porque a luz incomoda as trevas. E amém, graças a Deus. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Entendeu? Seja de Deus. Seja de Deus, incomode ao diabo, incomode ao inferno. O diabo olhar para você, ele vê fogo para expulsar ele. Tenha Deus na sua vida, tenha o Espírito Santo de Deus na sua vida. Entendeu? Quando surgir a dor, repreenda. Tá queimado, tá repreendido, vai pro inferno toda dor. For no braço, toda dor em nome de Jesus, sai. For na cabeça, em nome de Jesus, eu ordeno que toda dor saia, vá para o inferno e não volte nunca mais. Eu determino a minha cura em nome de Jesus. Seja forte, seja determinado. Eu sou de Deus, eu vou vencer. Eu creio em Jesus Cristo. Eu quero a minha salvação, a salvação da minha alma. Eu não quero ir para o inferno. Seja de Deus. E o vídeo de hoje eu falei sobre o que eu queria falar, sobre o inferno. Aí eu pergunto você, para onde você quer ir? Para onde? Né? Quando você morrer, você quer ver o diabo na sua frente ou você quer ver Jesus na sua frente? Né? Porque nem todos vão ver Jesus, mas os limpos de coração verão. Quem são esses limpos? Aqueles que não guardam ódio, não guardam mágoa, não guardam rancor. Aqueles que se colocam feito uma criança. Não, eu não digo criança na mentalidade, eu digo criança na pureza. Que não guarda maldade, que é puro, seus olhos são puros diante de Cristo. Esses vão ver a Deus. Veja que glória, que bênção, que maravilhoso. Gente, ó, todo o poder e autoridade foi dado no nome de Jesus. O diabo tentou Jesus 3 vezes, né? Ele sabia quem era Jesus e ele tentou Jesus 3 vezes. Você acha que o diabo não vai querer te tentar, não? Às vezes a pessoa não tem nada na vida, não tem nada. Aí a pessoa, ela cresce os olhos, querendo fama, querendo dinheiro, querendo sucesso. Ela vende a alma pro diabo para ter tudo isso. Ela vai ter tudo isso. Certo? Porque Deus vai permitir. Mas é o tipo da coisa. Vai chegar um dia que a conta vai chegar. E quando a conta chegar, certo? Quando o teu contrato acabar com Satanás, ele vem buscar a tua alma para o inferno. E do que vai adiantar toda a riqueza, todo o dinheiro, toda a fama, se tu não tem o mais precioso, que é Jesus Cristo, que é a paz. Jesus diz assim, ó, a minha paz eu te dou. Eu não vos dou como o mundo vos dá, porque o mundo não pode receber. Você acha que a paz está em quem? Está em Jesus? Está em Jesus. Não está
no dinheiro, não está no mundo, não está no sucesso. Sei que você precisa do dinheiro, sei que você precisa se manter, você precisa ter uma boa condição na vida, mas as coisas que são conquistadas honestamente, com sacrifício, são eternas e são coisas abençoadas. Aquelas coisas que não são assim, são coisas amaldiçoadas, que um dia vai acabar e você vai perder tudo e vai perder até a alma, porque a alma, o diabo já o quê? Comprou. E agora eu vou falar para você, Jesus já comprou tua alma. Ele comprou tua alma na cruz do Calvário. Ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. E você tem que crer em Jesus, entregar a vida a Jesus, viver e adorar ao Senhor Jesus. Entendeu? Porque todas essas coisas que ele tentar a pessoa, é tudo passageiro, é tudo ilusão. E tudo um dia vai acabar. Tudo vai acabar. Entendeu? E o que é que vai permanecer? As coisas de Deus, as coisas honestas, as coisas fiéis, as coisas verdadeiras. Não se deixe enganar pelo diabo. Não se deixe enganar. Veja o exemplo de Jesus. Se tu é filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus falou, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E vocês conhecem a história de Jesus, né? E ele continuou tentando, se tu é filho de Deus, te joga daqui para baixo, que um anjo vai te segurar lá embaixo. Não tentarás o seu Deus. Se tu me adorar, tudo isso aqui será teu. Ele continuará tentando Jesus, mas ele sabe que ele é um derrotado. Mas ele não quer o quê? Ele não quer se dar por derrotado, certo? Porque ele não tem mais salvação. E você tem salvação. Eu tenho salvação. Nós temos a oportunidade da salvação. Não deixe a oportunidade passar. Olha, tem pessoas que dariam a vida agora para estar no teu lugar, para ter uma chance, mas ela não tem mais. Então dê valor à sua vida. Seja feliz, nada de ficar triste, nada de lembrança de passado, nada de ficar chorando porque um relacionamento, uma pessoa não gosta de você porque algo não deu certo. Para disso, para de se preocupar com besteira, para de falar a palavra de derrota. Para, entendeu? Tá na hora de parar, tá na hora de você acordar. Eu sou feliz, eu sou filha de Deus, eu sou filho de Deus, eu vou vencer, eu vou conquistar tudo aquilo que eu sonhei para mim, uma vida boa, uma vida abençoada, uma vida feliz. Eu vou vencer em nome de Jesus. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado alguém, tá bom? Que Deus te abençoe, que você a partir de hoje possa ter uma mentalidade de entrar no reino de Deus, de ter o nome escrito no livro da vida, certo? Esquece as coisas do diabo, esquece. A partir de hoje, acabou com o diabo. Agora você vai ser uma nova criatura em Cristo Jesus.